Graça e paz, irmãos. Receba um abraço caloroso. Estive uns dias de férias, descansando. E, pela graça de Deus, estamos de volta. Com muita saudade dos irmãos, da igreja, de você que sempre nos visita, você que nos acompanha virtualmente. E glorificamos a Deus por mais essa oportunidade de continuarmos aqui servindo ao Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo de número 14. Estarei fazendo a leitura na tradução ARC, Almeida, Revista e Corrigida. E assim diz o texto sagrado: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor, com reverência, pedindo, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, nos conceda graça, nos conceda entendimento, para recebermos a Tua palavra, para vivermos a Tua palavra e para crescermos diante da Tua palavra. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Certamente você, eu, já reagimos em alguma situação da nossa vida, em algum conflito, em alguma dificuldade, em alguma tentação, em algum prazer, nós reagimos de uma forma a qual era para nós não termos assim agido. Mas, infelizmente, erramos e realizamos aquele ato. Passado um tempo, a exemplo do filho pródigo, nós caímos em si, nós entramos na realidade, percebemos que fizemos algo errado, percebemos que pecamos,
percebemos que desagradamos a Deus e que entristecemos o Espírito Santo do Senhor. Essa é uma realidade. Isso é um fato que você não pode correr. Nenhum de nós podemos dizer que não passamos por esse tipo de situação, porque, em verdade, nós passamos. E diante disso vem a indagação. Você para, quando para, e começa a refletir: o quê? O que foi que eu fiz? Por que eu deixei essa situação acontecer em minha vida? Situação essa que jamais eu pensaria que me envolveria. Que tipo de cristão sou eu para deixar que uma situação dessa acontecesse? Se você for bem honesto, você, meu irmão, minha irmã, que é um cristão, que conhece a palavra de Deus, você certamente já reagiu assim. E você que não conhece a palavra de Deus, também assim age, dentro dos valores humanos, uma ética social. Mas nós temos os nossos valores cristãos, que muitas vezes nós não cumprimos, não obedecemos. Nesta noite, o Senhor quer trabalhar com as nossas vidas. Talvez você esteja vivendo hoje um dilema no seu coração, um problema na sua caminhada, devido ter tomado atitudes, decisões, comportamentos, respostas contrárias à palavra de Deus, e isso lhe trouxe consequências, lhes trouxe problema, lhes trouxe tristeza, e você tem parado de crescer, de desenvolver na caminhada espiritual. Quando eu pego esse texto aqui, que para mim é um texto muito forte. O homem que escreveu esse texto aqui, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Nós temos o homem que escreveu essas 13 cartas como um homem diferente, com um homem altamente usado por Deus. Obrigado, irmão. Um homem que abençoa as nossas vidas com seus ensinamentos e suas experiências, sua caminhada de vida. O homem que escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Paulo, ele declara dentro desse texto uma expressão muito forte, quando ele assim diz: o mal que habita em mim. E isso, na tradução do mal, ele quer dizer o pecado que habita em mim. Esse texto, eu imagino Paulo, uma referência, apóstolo dos gentios, pregador do evangelho, enfrentando todo um sistema, pregando uma nova doutrina, as boas novas de Jesus, mas ele tem que se apresentar e se expor e dizer: o mal que habita em mim. Talvez você e muitos não tenham essa coragem de se expor e reconhecer que você deixa que o mal ainda domine seu coração.
essa palavra que nós acabamos de ler em Romanos, a partir do capítulo 7, versículo 14, ela é um texto que nos é confrontador, porque ele é escrito como uma declaração de Paulo, escrito aos romanos convertidos, aos judeus convertidos e aos judeus daquela comunidade que habitavam em Roma. E ele traz essa porção que, além de nos confrontar, quer mexer com as nossas estruturas. Porque quando nós reconhecemos o mal que habita em nós, o pecado que habita em nós, as nossas estruturas são mexidas. Esse texto expõe um conflito espiritual, existencial, que existe no coração de cada um, daquele que, pela graça, resolveu seguir Jesus Cristo. Nós recebemos do Pai uma nova natureza, mas a velha natureza corrompida ainda está ali a nos acompanhar. Esse texto, irmãos, revela a tensão, a exposição sofrida por Paulo. Não foi fácil ele vir aqui para apresentar uma doutrina da lei, da graça, do pecado, se expor. Para nós é muito simples pregarmos um texto e analisarmos, e se tivermos sabedoria, aplicarmos em nossas vidas. Mas muitas coisas que existem dentro de nós, eu gosto de usar essa expressão bem baiana, as tranqueiras que existem dentro de nós. Muitas vezes a gente não expõe, estão guardadas no nosso íntimo e em silêncio no nosso reservado. Este texto revela que todos nós temos trevas interiores. Tem algumas coisas que são difíceis de ouvir, mas são tão importantes que a gente as ouça, para que a gente cresça, a gente desenvolva, a gente entenda que nós temos fragilidades humanas, apesar de termos nascido de novo. E muitas vezes, essas fragilidades humanas, elas se sobrepõem nos nossos comportamentos, nas nossas ações, nas nossas reações, nos nossos desejos, nas nossas opções, nas nossas decisões. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vem e declara: o mal que habita em mim. Posicionamento de Paulo, ele declara que ele, mesmo querendo fazer o bem, por vezes ele fazia o que era errado. Entenda esses ensinamentos de Paulo antes e pós-conversão.
e acabava, em algumas situações, realizando o que era errado. Irmãos, a gente precisa, dentro desse texto, estou fazendo uma exposição introdutória para que a gente possa entender a lei e a graça sobre nossas vidas. Para que a gente deixe de ser religioso e para que a gente deixe de que o pecado domine as nossas ações e as nossas reações. Paulo, ele nos ensina, se você tiver com a Bíblia aberta em Romanos 7, ele diz que a lei é santa. E quando ele fala que lei, ele fala a palavra, os ensinamentos de Deus. Ele diz que a lei é santa, amém? Aí ele vem e diz, no versículo 14, a lei é espiritual. Porque Jesus Cristo, ele deu vida à lei. A sua palavra gerou vida à lei. No versículo 16, ele diz que a lei é boa. E é boa porque ela pode nos conduzir, quando a cumprimos, a fazer o que é certo. Ele diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 20, a lei nos conscientiza do pecado. Se não fosse a lei, jamais nós teríamos o entendimento do que é o pecado. Por último, ele fala em Romanos 3, que a lei condena o pecador. Mas diante de todas essas qualificações da lei, que Paulo descreve aqui, que ele citou, porque Paulo pecava, porque a natureza de Paulo auto se declarou, o mal que habita em mim, se eu sou um homem que procuro viver diante dessa lei, que ensino essa lei. Paulo declara que a lei, preste bem atenção, para que você entenda bem, é incapaz de nos tornar santos. Isso é muito importante. Porque o que nos torna santos é a graça e não a lei. A lei nos mostra como nós devemos nos proceder, o conhecimento da palavra. Mas é a graça do Senhor que nos conduz à salvação e à libertação. No Antigo Testamento e no início do Novo Testamento, o que você vê são pessoas vivendo a lei sem o Espírito, vivendo a religiosidade da lei, o comportamento, regras, rituais, mas não havia transformação. Mas a lei é boa, a lei é santa. A lei nos transforma. Por isso a gente não pode deixar de considerar o que está escrito aqui. Porque a lei é boa. Nunca. Mas não adianta a lei ser boa se nós não vivermos a graça de Deus sobre nossas vidas através do Espírito Santo do Senhor. E aí que muita gente começa a caminhar, a tropeçar e dar oportunidade ao mal que habita em mim. Porque se eu não vivo a experiência relacional com o Espírito Santo de Deus,
se eu não vivo em espírito o que é me ensinado, o que o Espírito Santo me fala, espiritualizando o sentido da lei na minha vida, nós não vamos adiante, nós seremos religiosos. E, infelizmente, o que não falta na igreja do Senhor hoje, como no passado, preste bem atenção, isso pode fazer diferença na sua vida, é que nós estamos cheios de pessoas religiosas dentro das igrejas. Pessoas que talvez conheçam versículo por versículo, cite todos os livros da Bíblia em sua ordem, mas não tem relacionamento com o Espírito Santo do Senhor. Não tem vida espiritual, mas tem conhecimento da palavra. Diz a tradição cristã, isso não posso afirmar como fato, mas a tradição, que nós tínhamos os escribas, ou melhor, os copistas, que faziam cópias dos textos sagrados, e tinham os locais onde aqueles homens se reuniam diariamente para fazer cópias das escrituras, dos livros, principalmente do Antigo Testamento. E aqueles homens passavam a vida assim fazendo isso. Quando chegava a palavra Yahvé, eles paravam, tomavam banho, tiravam as suas vestes, vestiam vestes limpas novamente, para poder escrever Yahvé, ou Deus. Se tivesse que fazer isso 5, 6 vezes no dia, eles fariam isso. Mas esse mesmo povo, quando Jesus Cristo chegou, fazendo parte da comunidade judaica, dos escribas e fariseus, que os escribas eram piores do que o fariseu. Aqueles homens que escreveram tanto, estavam entre aqueles que falavam, apredejam, apredejam, apredejam. Então a gente precisa entender que a lei existe, é boa, é santa, é justa, nos ensina, mas que a gente precisa viver essa lei em espírito, mediante a graça de Deus, para que haja transformação da nossa vida, nos dê sustentação para uma caminhada espiritual segura. A gente aprende com Paulo, lendo esse texto, Paulo fazendo uma autoanálise, e ele vai se perguntando. Na realidade, para ele escrever isso, ele auto se analisou. E ele escreveu. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou o quê? Carnal. Vendido sob o pecado. Ele estava demonstrando que o tempo que ele, antes de ter a conversão, um zeloso da lei, o homem que conhecia os ensinamentos como um todo, inclusive aprendeu aos pés do mestre Gamaliel, e Paulo vem e se declara carnal. Paulo nos dá, dentro dessa autoanálise, que você precisa fazer, eu preciso fazer, você que nos acompanha virtualmente precisa fazer,
Porque o evangelho é coisa séria. O evangelho não, mas o evangelho é coisa séria. E a gente precisa entender o nosso modo de agir em relação a essa questão, o mal que habita em mim. Paulo, primeira coisa que ele nos ensina, ele está olhando para dentro de si. Ele está fazendo uma aferição real sobre sua vida. Eu sou um religioso, eu sou um espiritual, por que eu faço as coisas erradas ou fiz muitas coisas erradas? Estou propenso a fazer outras coisas erradas? Porque muitas vezes eu conheço, estou caminhando na carnalidade. Eu estou caminhando nas razões humanas. E isso tem pego muita gente de surpresa. Inclusive a palavra de Deus fala como advertência. Quem está em pé, cuidado, para que não caia. E muitas vezes a gente negligencia. E as coisas vão acontecendo. Nós começamos a fazer o que não devemos e deixamos de fazer o que deveríamos fazer. Tropeçamos e caímos. É por isso que não raras vezes vemos pessoas no reino de Deus tropeçando e caindo. Porque não faz a sua autoanálise. Sua reflexão está baseado nos seus conhecimentos bíblicos. Discute até versículo, mas não trouxe o espírito disso. E o viver em espírito, para que possa caminhar com segurança. Eu vejo aqui que Paulo está desnudando a própria alma. Você quer melhorar muita coisa na sua vida? Você quer melhorar muita coisa na sua vida? Desnude sua alma. E comece a notar o que não presta. Comece a notar o que te domina. Comece a notar as suas vaidades. Comece a notar os seus valores materiais. Comece a notar as tentações, a mentira, a fraqueza, o comodismo. Comece a notar isso tudo. Comece a se expor. Quando a gente faz esse desnudar da nossa alma, a gente está confrontando o nosso eu, está dominando a nossa velha natureza, porque ela precisa ser confrontada. E se a natureza velha não for confrontada, ela domina a nova natureza, e não raras vezes nós caímos, nós tropeçamos. O texto dentro desse posicionamento de Paulo, olhando para si, fazendo um autoexame, se desnudando, sabe o que ele está fazendo? Ele está convidando você a fazer o mesmo. Não é mais tempo de nós brincarmos de evangelho. Não é mais tempo de nós levarmos o evangelho de uma forma sem temor, sem reverência, sem perspectiva de crescimento, sem perspectiva de desenvolvimento. Ficar estacionado. Eu estou lendo um livro, foi abençoado, e o livro fala bem assim: olha, Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo nestes tempos. E tem muita gente ficando de fora
do que o Senhor está fazendo, porque está parado no tempo, porque está agindo na carne. E o Senhor está precisando de pessoas, irmãos, irmãs, pessoas dedicadas, comprometidas, que mesmo tendo o mal, o pecado, porque enquanto nós vivermos aqui neste mundo, nós seremos pecadores, mas o pecado não nos dominará. Não ganhar força sobre nossas vidas. Porque nós estamos vivendo com um propósito definido. Sabe por que Paulo avançou no ministério dele mesmo, declarando o mal que habita em mim? Porque ele tinha determinação de propósito. Porque ele pagava um preço para cumprir o seu chamado. Porque ele queria testemunhar o evangelho de Cristo. Porque ele queria ser um cooperador. E é isso que nós precisamos nesse tempo, onde bandejas e mais bandejas estão à nossa frente para desviar a nossa atenção. Não bastasse as nossas fraquezas humanas. O eu humano, Paulo, ele é bem pontual no versículo 15. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto, e sim o que eu não gosto, e sim o que eu não devo fazer. Isso já acontece com você? Quando você realiza algumas coisas e depois você assim, fiz de novo, pisei no tomate de novo. Não tenho aprendido com essa situação. Não faço o bem que eu prefiro. Versículo 19. Mas o mal que não quero, esse faço. Parece que é uma bipolaridade, né? Comportamental. E se acontecia com Paulo, e aconteceu no passado, com grandes homens de Deus, basta lermos o Antigo Testamento, ou vários personagens bíblicos, também acontece comigo e com você. Por isso a gente precisa ter cuidado, porque a pecaminosidade, esse mal, ele é inato, ele está na nossa natureza, e ninguém pode fugir dele. Toda vez que nós damos oportunidade, ele se apresenta. E se nós não tivermos cuidado, nós somos envolvidos e realizamos o ato, porque não tivemos firmeza de propósito. Por isso, precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores. Veja o que ele fala no versículo de número 14. Ele abre assim dizendo, porque bem sabemos, ele está dizendo, usando o bem sabemos, mas ele está dizendo, porque eu sei. Porque eu sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então a gente precisa de reconhecimento. A gente precisa de confrontação. Porque se isso não houver, nós vamos dar ensejo ao egocentrismo. O eu acima de todas as coisas e vivendo o evangelho de uma forma mascarada. Quando a gente usa a expressão mascarado, máscara, é o sentido da palavra no Antigo Testamento, hipócritas. Hipocrisia, que é no sentido de máscaras. Nós nos apresentamos como uma máscara e por dentro nós somos outra pessoa. Isso que é o sentido da palavra hipócrita. Porque vamos viver de aparência quando na verdade nós não temos o real relacionamento com Deus. Então, este conflito entre o nosso desejo
e a nossa realização diante da nossa natureza pecaminosa, como é que a gente resolve? Como é que a gente resolve isso, irmão Jorge? Já que tem essa natureza inata pecadora em mim, e a gente não pode desconhecer isso, a gente resolve isso tomando algumas atitudes, as quais eu vou citar para você. Você vai guardar no seu coração, vai pedir o Espírito Santo de Deus que te ajude a colocar em prática, para que você possa viver realmente uma vida espiritual saudável e uma vida espiritual nova, e comece uma caminhada nova, sustentada realmente pela graça do Senhor. Primeira coisa que você precisa considerar na sua vida: admita que há trevas no seu coração. Admita que há trevas no seu coração. Até mesmo porque isso não é muito difícil. A Bíblia Sagrada nos exorta. Só há um bom, que é Deus. Só há um bom, que é Deus. A gente precisa entender, como Paulo fala: sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Se você, numa postura coerente, no seu autoexame, entender que você tem agido no erro, tem reagido de forma errada para o pecado, tem tomado decisões que desagradam ao Senhor, primeira coisa que você tem que fazer a partir de agora: admita que você tem cometido determinados erros. Amém? Não é fácil. A arrogância não nos permite. Nós precisamos enfrentar isso dentro de mim, dentro de nós. Muitas situações que você vive hoje, muitos problemas na sua caminhada, muitos problemas na história da sua vida, que você carrega e sofre até hoje, serão minimizados, resolvidos até, se você começar a admitir que há essas coisas ruins no seu coração. Outra coisa, posicione diante dos seus maus hábitos espirituais, seus maus hábitos comportamentais. Nós temos uma mensagem que há mais ou menos uns 4 anos atrás, que fala sobre glutonaria, a idolatria à comida. E eu fico bobo como o povo ouve essa mensagem. Porque muita gente padece desse pecado, comer demais, dominar-se pela comida. Mas pouca gente reconhece, pouca gente busca enfrentar, pouca gente procura se tratar e se expor diante disso. E deixa que isso o domine. Por isso, glutonaria, grande mau hábito. Falar dos outros, grande mau hábito. Mentir, grande pecado. Está sempre exposto para as tentações. Jó falou bem assim: fechei os meus olhos para não ver a mulher adúltera.
ele não me exponho mais a isso. E se ele disse que fechou, antes ele tinha os olhos abertos, olhava para o que não devia. Então é questão da gente reagir aos maus hábitos que nos levam a dar ensejo, fazer o que nós não devemos fazer, porque o pecado que habita em nós ganha força e se torna real. Nós somos chamados para amar e não para odiar. Nós somos chamados para abençoar e não para maldizer. Nós somos chamados para ser suporte e não para sermos críticos. E a gente precisa dar uma girada de chave na nossa vida, porque cada um de nós conhecemos os nossos maus hábitos. E fala assim, opa, a partir de hoje não. Esse mal não vai ganhar mais espaço sobre a minha vida. Nós precisamos entender, enquanto estivermos alimentando nossas trevas interiores, nossas tendências pecaminosas, nós estaremos nos enfraquecendo a cada dia, ou seja, alimentados para nos tornarmos fracos, dependentes das coisas do mundo e distantes de Deus. Por isso a gente também precisa reconhecer uma coisa muito importante. Reconheça que você não pode vencê-los sozinho. Não vai conseguir. Você pode ter bons conselheiros, você pode ter bons mentores, você pode ter um irmão, uma irmã, um pastor que te aconselhe, mas você não vai vencer isso sozinho se você não se permitir abrir o seu coração para caminhar com o Espírito Santo de Deus. Enquanto a gente não se abrir para o Espírito Santo de Deus, a carne ganha espaço na nossa vida e ela domina a nossa vida. A gente precisa buscar mais o Espírito Santo, se entregar ao Espírito Santo. Quando fala assim Espírito Santo, as pessoas estão preocupadas com dons. Não! O Espírito Santo é relacionamento com Deus. Através dele, é vida no altar, que ele que sustenta. A gente tem que buscar a cada dia com perseverança, buscar, viver, se deleitar. Eu tenho um grande amigo, Jesus, o Salvador, mas Jesus Cristo subiu aos céus, ele falou assim, olha, veja que eu vos deixo um igual a mim mesmo, que é o Paráclito de Deus, é o Consolador, é o Espírito Santo. E a gente precisa viver neste mundo aqui, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha a vitória sobre a nossa natureza pecaminosa. É o Espírito Santo que nos dá o poder, é o Espírito Santo que nos dá a autoridade para vencer o mal que habita em nós. Se não fizer isso, você vai continuar sendo uma coisa, me permita dizer, mas com carinho, você vai continuar sendo a mesma tranqueira de sempre. O mesmo pecador, quanto mais de sempre. E não vai avançar na graça que Deus tem para ministrar graça sobre a sua vida. Renda-se, por consequência, o quarto conselho, ao direcionamento de Jesus. Quando a gente fala assim, render-se ao direcionamento de Jesus, João fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o que? A palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 115. É isso que a gente precisa
ver Jesus como a palavra viva, a água da vida. Quando nós nos alimentamos da palavra, estamos cheios do Espírito Santo, nossa vida, meus irmãos, ela é um transbordar de coisas boas. E aí nós não damos ensejo, não damos oportunidade às fraquezas da carne. Por isso que a gente precisa de Jesus. Por isso que a gente precisa da palavra. Por isso que a gente precisa amar essa palavra viva, não religiosa. Não apenas como um livro, mas como palavra de Deus, o Deus vivo. Precisamos amar. E esse amar inclui o quê? Viver pelo Espírito os seus ensinamentos. E assim nos render completamente a Ele. Por último, para que a gente possa dominar, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo culpas pelos nossos erros. Talvez você aqui sentado na sua história de vida esteja vivendo culpas por erros, por decisões tomadas no passado, erradas, prejudiciais. Não é isso que tem te trazido culpa, dores, tristeza, muitos até no campo da depressão, que não conseguem avançar. E a igreja do Senhor está assim, e isso não é anormal, porque nós viemos do mundo, e no mundo nós faríamos isso, e se faz isso, só que a gente vem com uma bagagem muito forte, e o remédio que a gente tem para vencer isso, sabe qual é? Aceite o perdão de Deus sobre sua vida, e perdoe-se. O que você fez de errado na história da sua vida que está pagando consequências hoje? Que você sente dores hoje? O Senhor já lhe perdoou. O pastor Gabriel pregou aqui semana passada, Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O perdão de Deus já está aí. Mas uma coisa é o perdão de Deus estar aí. A outra é nós recebermos esse perdão. Autenticar a palavra viva em nossos corações. O Senhor me perdoou. Ah, pastor, mas eu abortei. O Senhor te perdoou. Receba o perdão de Deus. Eu machuquei muita gente, eu fui desonesto com muita gente. O Senhor te perdoou. Aceite o perdão de Deus. Eu desfraudei. O Senhor te perdoou. Aceite o perdão de Deus. Eu não falo com meu irmão, com minha irmã, com meu pai, com não sei o quê. O Senhor te perdoou. Eu tenho uma nova natureza. Aceite o perdão de Deus e conserte as suas vidas. E é isso que nós precisamos fazer, dar vida através do Espírito Santo, ao que o Espírito Santo nos ensina através da sua palavra, para que a gente possa viver libertos, sabendo que somos pecadores, mas o pecado não mais ganha corpo sobre nossas vidas. O Senhor quer nos ver tratados, o Senhor quer nos ver limpos, o Senhor quer nos ver com vestes novas. O Senhor quer nos ver bonitos. O Senhor quer nos ver transformados. O Senhor quer nos ver alegre. O Senhor quer nos ver desfrutando a alegria da salvação, não simplesmente porque você vai para o céu. Maldito o homem que pensa que a salvação é só ir para o céu. É viver Cristo aqui. É viver Cristo aqui. Porque nós precisamos olhar para as nossas deficiências pessoais. Você precisa olhar para as suas deficiências pessoais, mas você não pode autenticá-las no seu coração. O que você precisa autenticar no seu coração é o amor perdoador de Deus. Eu errei uma, errei duas, errei 10, porque o mal habitava e habita em mim. Mas a partir de hoje, ele não mais terá força
sobre a minha vida. Porque eu vou andar agora em espírito, desfrutando da graça do Senhor, fazendo o que é certo, para a glória do Pai. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu acabo cometendo. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo. Não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta o meu ser. Eu quero ser livre em ti.
Eu quero ser cheio de ti, até que não haja mais espaço até transbordar. Então enche-me de ti, que o teu Espírito reine sobre toda a carne. Então liberta-me de mim, Senhor. Eu não tenho nada além de ti, eu não tenho nada além de ti. Sou totalmente dependente do Senhor. E Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. E Senhor, a tua presença, ela me sustenta. E Senhor, tua graça me basta. E Senhor, tua presença me sustenta. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E é Aleluia. o Espírito Aleluia. sobre a carne. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acabou de fazer uma oração ao Senhor. Quem conhece o seu coração é você. Quem conhece o seu coração é Deus. Quem conhece a sua história de vida é Deus, é você. E hoje é tempo de recomeçar. É tempo de dar um novo direcionamento. É deixar de fazer as coisas debaixo do domínio da carne, para passar a fazer as coisas, caminhar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha levado toda essa vida, ou tempo, ou alguns momentos da sua vida que lhe trouxe consequências. Eu quero convidar o Ministério de Intercessão para vir aqui à frente, que tenha lhe trazido consequências, problemas, dores, tristezas, talvez até se afastado do Senhor. E você sabe que é necessário você se realinhar com o Espírito Santo de Deus. Por isso eu queria convidar você aqui nesta noite. Me chamou muita atenção quando eu preparava essa mensagem. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o homem de Deus, se apresentando diante de Deus para consertar e declarar que ele estava fragilizado porque coisas erradas pelo pecado tinha cometido na vida. E não importa o tamanho do pecado, o importante é o tamanho da graça do Senhor sobre sua vida. Eu queria convidar você aqui à frente,
que quer restaurar realmente a sua história de vida, você que quer buscar ter uma nova caminhada, não mais viver sob o domínio do pecado, que você venha aqui à frente para que eu possa orar por você. Temos alguém nesta noite? O Espírito Santo conhece o seu coração. E a gente tem que se render em espírito diante dele. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa se quebrantar. A gente precisa se humilhar diante do Senhor. Temos alguém aqui mais nesta noite? É uma oportunidade de você ser tratado, trabalhado. Não endureça o seu coração. O Espírito Santo está movendo. É tempo de nós nos direcionarmos com firmeza diante do Senhor. Eu quero convidar aqui à frente você que está com algum problema de saúde, está para enfrentar ou para receber um diagnóstico, enfim, está precisando colocar diante do Senhor essa necessidade. Eu gostaria de chamar aqui à frente. Pode subir aqui para que a gente tenha espaço. Você que está com a vida desajustada por causa dos seus erros, e o Senhor tem tido misericórdia de você, e você quer agradecer a Deus porque Ele está te dando uma nova oportunidade. Venha cá para que a gente possa orar. Faço isso porque a gente precisa aprender a se expor. Enquanto a gente não aprender a se expor, a gente não vai transformar. Vida espiritual é vida de exposição, vida de transformação. É vida de resposta ao Senhor. Como é que está você na sua casa? Como é que tem sido as suas reações diante das lutas, dos problemas, das dificuldades dentro do seu lar? Você está vivendo em conflito? É o tempo de restauração. O mal que habita em mim, ele hoje, a partir de hoje, não domina mais na minha casa. Porque eu vou tomar uma nova postura. Como está você nos seus relacionamentos profissionais, de trabalho, com seus amigos? É tempo de você restaurar. O Senhor conhece a sua necessidade de restauração. Preste bem atenção. O Senhor conhece a sua necessidade de restauração. Mas esse passo em busca da graça restauradora de Deus, quem tem que dar é você. Buscando, Senhor, tem misericórdia de mim. Derrama a sua graça sobre minha vida. Vamos louvar um pouco mais o Senhor. Se você sentiu o desejo, vem aqui à frente para posteriormente nós estarmos orando. Vou convidar o pastor Gabriel para estar aqui à frente orando. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. É tempo de abrir o nosso coração ao Senhor. É tempo de estarmos nos lançando aos seus braços. É tempo de estarmos cada vez mais diante do Senhor. Nós não temos a quem recorrer.
nós só temos o Senhor. Nós temos a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos. Nesta hora, Deus, nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Nós entregamos nossas vidas para que o Senhor traga restauração. Um novo tempo sobre nossas vidas, ó Deus. Te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor venha estar restaurando vidas aqui. As vidas que aqui vieram diante do Teu altar agora, no nome de Jesus. Nós te pedimos agora, Deus, um novo tempo. Nós te pedimos agora, Deus, o Teu Espírito agindo. Amém, Deus. Em todo ser, controlando corpo, alma, espírito. Amém, Deus. Porque o Senhor, ó Deus, é aquele que controla nossas vidas. Nós dependemos do Senhor. Ajuda-nos, Deus, neste tempo. O mal que habita em nossas vidas, o mal que habita em nós, foi aqui, ó Deus, neste lugar, ó Deus, extirpado, quebrado toda a maldição pelo sangue do Cordeiro. E aqui nos lançamos aos Teus pés. Que o Senhor, ó Deus, esteja sustentando nossas vidas. Dependemos do Senhor cada dia mais, ó Deus, diante do Senhor. Cada dia mais, ó Deus, diante daquele que é vivo e reina para todo sempre. Amém. Jesus Cristo, aquele Aleluia. que olha com o seu olhar de compaixão para nós. Aleluia. Pai, sustenta nossas vidas. Alcança, Deus, o coração daqueles, ó Pai, que aqui vieram Amém, meu Deus. necessitando do Senhor. Em nome de Toque, Jesus. cura, milagres, Nome de transformação. Um novo momento, ó Deus, Nome diante de do Jesus. Senhor, ó Pai, vivendo novidade de vida. Em nome de Jesus. Que nós possamos aqui, ó Deus, cada vez mais ver, ó Deus, vidas que caminham segundo o Teu coração. Aleluia. Que o Senhor, ó Deus, possa estar sustentando a Tua igreja. Amém. Que o Senhor possa estar sustentando nossas casas. Que o Amém. Senhor possa estar sustentando nossas famílias. Amém. Dependemos do Senhor. Ajuda-nos em tudo. Amém. Em nome de Jesus. E se você quiser conversar com o pastor, com os pastores, quiser um aconselhamento, nos procure depois do culto. Se você estiver necessitando de uma oração, venha aqui à frente após o culto, que o Ministério de Intercessão estará aqui. E levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso bondoso Deus e a graça, a bondade, o amor do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, esteja sobre sua casa, esteja sobre sua família. Nós os abençoamos. E que vocês tenham uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Dá um abraço a seu irmão e nosso culto está encerrado. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar.